Boa tarde, amados. Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, né, para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje a gente vai estar vendo sobre a importância do testemunho. Então, só fazendo um breve resumo, nas duas últimas semanas, ou melhor, há 2 semanas atrás, nós vimos, juntos, o tabernáculo, Então, nós passeamos, aí dentro do tabernáculo. Vimos a importância, fundamental, passar pela entrada do tabernáculo, onde nós somos redimidos, onde nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nos alimentamos, da fonte, da palavra de Deus. Também fundamental, nos alimentarmos da palavra da fonte, porque é isso que nos dá vida, nos dá graça, nos dá fundamento para tomarmos as decisões da nossa vida, no dia a dia. Entramos, no Santo dos Santos, Por quê? Porque com a morte de Jesus, o véu, foi rasgado. Nós temos acesso hoje, ao Santo dos Santos, onde nós temos, onde nós encontramos, a intimidade com Deus, onde nós encontramos, a paz, onde um lugar, onde não há ruído nenhum do sistema desse mundo, onde a gente pode ouvir, perfeitamente a voz do Senhor, um lugar onde nós podemos adorar e as horas, passam e a gente nem percebe na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Na semana passada, nós aprendemos, e temos, convicção, que existe uma eternidade, existe um reino eterno, isso é promessa do Pai. E nós aprendemos que, para entrar nessa eternidade, existe, há 2 grupos, e um grupo, que vai entrar e vai estar na eternidade com o Pai, mas vai ficar um grupo que vai ficar fora, os que vão ficar fora, Então nós falamos, sobre vários pecados, da mentira, o adultério, a feitiçaria, a vaidade, Então, pecados, que o medo, a covardia, então, pecados, que vai nos deixar fora, dessa lista, E hoje, hoje nós vamos estar falando, então, sobre a importância, do testemunho, que é uma sequência, a gente aí no caminhar aí, vamos ver se a gente consegue fechar com a graça de Deus. A gente vai falar sobre alguns pontos e com certeza, na fé, que temos em Deus, Deus vai conseguir, fechar, essa palavra aí e deixar a mensagem dele agora à tarde. Amém? Então nós vamos estar lendo agora, a parábola dos 2 servos. Está lá em Mateus 24, do versículo 45 a 51. Então está escrito assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, 2 servos, Então, que Deus vai confiar, 2 tipos de servos, que Deus confia, os bens, Deus confia, os talentos, e vai, e deixa, Mas ele vai voltar, um dia, Então, aquele que, quando o Senhor voltar, e essa pessoa estiver, ali atenta, fazendo o melhor com que aquilo que o Senhor, confiou, essa pessoa, entrará no gozo do Senhor, vai descansar com o Senhor. E há outro tipo de servo que fala:
E o Senhor vai demorar para voltar. E ele fica meio displicente, negligente, não dá valor àquilo, né, que o Senhor lhe confiou. E o Senhor vai chegar a uma determinada hora e o pegará de surpresa. E aí essa pessoa, né, será lançada, né, fora, né, não vai ter parte com o Senhor, porque foi negligente. Isso, né, às vezes a gente, né, se a gente fizer uma analogia, né, como uma empresa, né, então nós temos uma responsabilidade numa empresa, um compromisso, né, de fazer as coisas, né, e aí a gente procura, né, sempre precisamos, né, procurar sempre fazer bem feito, né. É como a palavra de Deus fala assim, o servo, né, faça, né, serve o seu patrão como se estivesse servindo ao Senhor. Fazer com empenho, com dedicação, buscar sempre a excelência naquilo que faz. Porque uma hora, né, se o patrão chegar, né, não vai pegar ele de surpresa. Ele está trabalhando, está procurando fazer o melhor. Agora o servo, aquele empregado displicente, vira as costas do patrão, às vezes ele sai mais cedo, ou chega mais tarde, ou começa a bater papo. Aí chega o patrão de surpresa, pronto, né? Ele vai falar o quê, né? Fica aquela cara de tacho, né? Então, com o Senhor também, né? Deus é um Deus amoroso, mas justo. Então, esses dois servos, né? Então, nós vamos continuar aqui em alguns outros versículos, depois a gente volta aí nessa história aí dos dois servos, tá? Lá em chamado de Abraão, Gênesis 12. Então, chamado de Abraão, Gênesis 12, lá no comecinho de Gênesis, né, do capítulo 12, né? Então, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente, né, conhece, né, a história de Abraão. Então Abraão, né, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que foi perdendo, né, se distanciando de Deus, da identidade de Deus, Abraão, assim, era temeroso a Deus. Ele servia a Deus, ele e a sua, né, e a sua esposa. E Deus olhou, né, e achou graça em Abraão. E aí Deus foi lá e conversou com Abraão. Abraão, né, eu vou tirar você dessa terra, né? E de ti, né, eu vou fazer, né, uma grande nação. Né? De ti, né, eu vou fazer o meu povo, né? E todas as pessoas que você abençoar, né, serão abençoadas. E as pessoas que você amaldiçoar serão amaldiçoadas. Então Deus escolhe, né, Abraão, né, e fala assim, ó, sai dessa terra, né, e vai, né, para onde eu te mostrarei. E aí a gente sabe, né, pelo decorrer da história, né, que Abraão, né, disse sim a Deus, ele sai da terra, né, e Deus, né, faz, né, um povo, né, através da vida de Abraão. E por isso que, né, nós estamos aqui, né, hoje, né? E deixando claro assim, né, então Deus, né, chama, né, e nós, né, nós fazemos parte, né, desse chamado, nós fazemos parte deste povo, né? Porque assim, né, esse povo, né, esse povo de Israel, né, o povo escolhido, o povo que Deus escolheu, né, e não desistiu ainda, né? Eu vou abrir um parênteses aqui assim, né, que existe assim, às vezes assim, Israel, né? Israel se foi distanciando de Deus, né? Israel não aceitou Jesus Cristo, né? O judeu não aceitou Jesus Cristo, e aí Deus foi lá, né, e levantou a igreja. Não. Então, né, nós cristãos, né,
que temos o Senhor, que temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós fomos enxertados na oliveira, né? Deus continua com o plano original dele, né? Dele ser Deus de um único povo. Então Deus não desistiu de Israel, Deus, né, tem esse plano, né, perfeito. Então nós somos enxertados, né? Então Deus ainda vai cumprir, né, a promessa, né, a promessa dele, né, de reinar, né, sobre Israel, de ter Israel, né, como referência, né, para todo mundo. E nós cristãos, né? Então quando eu falo nós cristãos, né, aqueles que são nascidos de novo, né, independente, né, sabe, seja o católico, né, que nasceu de novo, né, que tenha a Cristo, né, como centro da vida deles, né, seja o evangélico, seja o judeu messiânico, né? Então Deus, né, vai fazer, né, um único povo, né? Eu creio assim que antes da volta do Senhor Jesus, né, Deus, né, vai ouvir, né, e atender a oração de Jesus ali, aquela oração, né, em João 17, que Jesus ora, né, pela unidade, né, para que todos nós sejamos um, né, com o Pai, da mesma maneira, né? Imagine isso, né? Da mesma maneira que Jesus, né, tinha e tem a intimidade com o Pai, né? Tudo que Jesus, né, falava, né, era a manifestação da própria vontade do Pai, que eles eram íntimos, né? Então Jesus, lá em João 17, ele fala assim, então ele quer fazer a mesma coisa conosco, né? Sabe? Nós cristãos, o judeu messiânico, então vai ser um único povo, né? E Deus, um Deus que vai reinar sobre este povo, Deus que vai reinar sobre esta noiva. Então Deus continua, né, firme, né, com seus propósitos, né? E nós, né, graças a Deus, né, nós temos o privilégio, né, de sermos enxertados, né, nessa videira, nessa oliveira. Amém? Então agora voltemos lá no tabernáculo, né? Então no tabernáculo, lembra, né, quando a gente entra lá no Santo dos Santos, né, o que tinha lá no Santo dos Santos, né? Então no Santo dos Santos tinha a arca e dentro da arca tinha o quê? Tinha a tábua do testemunho. Então, e o que é essa tábua do testemunho, né? Então vamos lá ler em Êxodo 25, 10 a 16. Então, a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobrindo-as de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado. Farás varais de madeira de acácia e as cobrirá com ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para que se levar por meio delas a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, se a gente for lá, então nós estamos aqui em Êxodo 25, vamos um pouquinho mais para frente. Êxodo 34, 29, tá assim, ó. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então, aqui, né, Abraão, né, Moisés, desculpa, Moisés, né, então tem aquele momento lá com Deus, e aí Deus, né, dá para ele, né, a tábua do testemunho. O que é? São os 10 mandamentos, né?
os 10 mandamentos, né, nesta tábua. E tanto, né, foi assim, intimidade, né, com Deus, né, a intimidade de Moisés com Deus, naqueles momentos que passou lá, que quando, né, Moisés desce, né, o rosto dele, né, brilhava. O rosto dele era uma luz, né, assim que, sabe, é resplandecente. As pessoas quando olhavam para Moisés, né, o povo ficou até meio assustado, meio com medo, né? Mas é porque, né, quem chega perto de Deus, né, é impossível, né, continuar o mesmo. Né? A glória de Deus, né, nos toca, né, nos transforma, né, nos enche. É tremendo isso, amados, né? Então, quanto mais próximos, né, nós estivermos de Deus, mais íntimos nós formos de Deus, mais nós refletiremos a glória desse Deus maravilhoso, desse Deus santo, desse Deus tremendo. Então, e aí o que eu quero falar, né, a tábua, né, do testemunho, né, então, os 10 mandamentos, né, então na tradução, né, depois no dia a dia a gente acabou falando assim, então os 10 mandamentos tá lá, os 10 mandamentos, a lei, né, tá lá, né, mas o que significa isso, né, é isso que é importante a gente entender, né. Então, na verdade, quando o que está lá, os 10 mandamentos, então um deles lá, não cobiçarás, né, não matarás, não furtarás, não desejar a mulher do próximo, né? Então, amar o teu próximo, né, como a ti mesmo. Então, esses mandamentos, né, nada mais é do que a própria, a essência, né, de Deus. É o caráter de Deus que estava, né, registrado naquelas pedras. Então, por isso que assim, quando esse caráter de Deus, né, esse testemunho, né, o próprio testemunho, a essência de Deus, né, parte, né, de que é Deus, estava ali para representar, né, Deus, na verdade, assim, queria, né, mostrar, né, ao povo o caminho que eles precisavam de andar, mas não assim com relação assim de regra, sabe, de lei, mas é que o povo pudesse entender, né, a essência de Deus, o caráter de Deus, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa assim que em Deus, né, não há inveja alguma, em Deus não há ódio algum, né? Em Deus, né, é a essência do amor, né? Ele deseja sempre o melhor para o outro. Né? Deus nos amou tanto, amados, né? Que deu seu único filho, né, para nos salvar, para que nós, né, voltássemos, né, a ter a intimidade com Ele. Então Deus não poupou o seu único filho. Então é nisso, né, que significa, né, as tábuas do testemunho. É para que a gente, né, busque, né, o caráter de Deus a cada dia das nossas vidas. Que nós sejamos semelhantes, né, buscar, né, insistentemente, né, essa santidade. Né? Aquele que mentia, né, se aproximar de Deus, né, deixa de mentir. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que adulterava, deixa de adulterar na presença de Deus. Então, não é por lei, amados, né? Eu creio isso, né? Mas você chegar, né? Andar com Deus, precisa, né? Deus nos transforma, Deus nos purifica, Deus nos dá condições. Então, a gente vai sendo transformado dia a dia, né? Na medida que for sermos íntimos de Deus. Então, volto a insistir, né? Então, a necessidade, né, da gente viver, né, no Santo dos Santos, ali próximo ao Senhor. A palavra de Deus fala assim com relação a Moisés, né? Então, muitas pessoas, né, caminhavam ali no deserto porque viram os milagres e falavam assim, poxa, esse Deus é tremendo, é poderoso, né? Todas aquelas pragas do Egito, né? E depois lá no deserto, né, todos aqueles milagres, né? O maná, o mar que se abre, né, as cordonizes. Então, muitas pessoas caminhavam pelo que Deus fazia. Mas Moisés caminhava com Deus porque ele o amava. Porque Moisés conhecia o Senhor.
Tem uma passagem, né, muito bonita, que o Senhor, né, quando está ali cansado, né, daquele povo, né, da rebeldia do povo, estão sempre, né, virando as costas para ele, e Deus chega e fala assim: olha, Moisés, né, pega o povo aí, né, vai que eu vou te dar condições, tudo para você dirigir esse povo, mas eu não vou não, né? E Moisés fala assim para Deus: não, se tu não for à frente, eu não tenho por que ir a lugar nenhum, não é? Isso é tremendo, isso é amor, amados, né? Porque muitos, amados, muitos que, infelizmente, né, que às vezes chega no Senhor, chega próximo do Senhor para saber o que tem a ganhar, seja um emprego, às vezes seja uma família, seja uma cura, né? E às vezes Deus até cura mesmo, sabe? Às vezes Deus até dá um emprego, mas não é isso que Deus deseja da gente, né? Deus, ele deseja o nosso coração rendido a Ele. Deus deseja que a gente tenha uma vida, né, próximo a Ele. Mesmo que Ele nos tire tudo, mas nós podemos falar, né, que nós o amamos. E que se Ele nos dar todos os bens da terra, nós também vamos continuar o amando, porque Ele é muito mais importante do que qualquer bem deste mundo. É nisso, né, que a gente, né, precisa, né, estar atento, queridos. Sabe? Amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer. E isso, né, na nossa caminhada, né, no nosso chamado, isso é muito importante, para que a gente, né, não se rebele, né, contra Deus. Então, eu até procurei hoje, né, mas não consegui achar. Tem um testemunho da revista Impacto, que eu li vários anos atrás, né? Era uma das primeiras revistas. E aí falava, né, de um casal, né, e eu queria reler, né, para poder contar com mais precisão, né? Mas era um casal, né, que eles serviam, né, na igreja, e aí com a igreja, né, com boas estruturas, tudo, né, vários anos atrás, né? E, então eles tinham boas condições, né, lá na igreja, conforto, todas aquelas coisas, né? E aí a mulher, né, sentiu no coração, né, de sair dali, né, e ir para, né, ministrar, né, queria ministrar, né, em umas terras longínquas, né, ia estar ministrando, né, para uma determinada tribo, né. E aí, a princípio, né, algumas pessoas, né, várias pessoas, na verdade, né, não algumas, né, falaram: não, você tá louco, você tá aqui, você serve ao Senhor. Ela era do louvor, cantava, tinha uma voz lindíssima, né? E aí as pessoas: não, você tá lá. E aí, conversando com o marido viu realmente que era um tratar de Deus, né? E era um jovem casal, né? E eles foram, né, para aquela missão, né? E aí chegando lá, né, com todas aquelas dificuldades todas, né, começaram, aí ministravam, não dava certo, parecia que estavam falando para o vento, e com muita dificuldade, né, mas ela sempre muito fervorosa, né, sempre continuando ali ministrando para os índios, tudo, e foi passando o tempo, né, aparentemente, né, não estava fazendo efeito algum, né. E aí ela se adoeceu, né? Ela adoeceu, parece que pegou malária, alguma coisa assim, né? Então foi ficando doente, né? Estava grávida, né? E aí foi passando tudo. Eu sei que aí ela deu à luz tudo, né? E logo depois, né, ela faleceu. Então, aí o marido dela, nesse processo, né, de doença, tudo, né, ele pedia a Deus tudo, né, pela cura, né, da esposa, né, e a cura não veio, né. E aí ele com aquela criança, né, no colo, aí ele se desesperou, né, e falou: nossa, né, Deus me traiu, né.
eu larguei tudo, né? Vim para esse local aqui, esse fim do nada, e agora eu estou com uma criança no colo, minha esposa falecida, né? Esses índios aqui não ouvem nada. Então ele ficou muito revoltado com Deus, muito revoltado. E ele deixa aquela criança, né, com um determinado casal e vai embora. Ele falou assim, não quero ouvir mais de Deus nunca mais na minha vida. E ele afasta de tudo e de todos, né? Se entrega ao álcool, né? Vira um alcoólatra. E vai passando-se os anos, né? E sem ele saber, né? Essa criança, né? Continua, né? O projeto da mãe ali. A história é bem próxima a isso, né? Então continua esse projeto da mãe, né? E aí vários índios ali, né? Começam, né? A conhecer o Evangelho, né? E esse jovem, né? Quando chega a uma determinada idade, né? Então ele procura, né? Ir atrás do pai, né? E aí ele procura por um, por outro, né? E não consegue, né? Mas até que, né? Aí tem né, ele vai em vários lugares lá, e depois ele encontra, né? Encontra o pai dele, né? E sem o pai dele ainda saber, né? Não tinha notícia mais que o pai deixou a criança e caiu no mundo mesmo, né? E aí ele reencontra, né, o pai e tudo, né? E aí ele fala, né? Aí o pai dele falou, não quero saber de Deus, de nada, né? Deus, né, me abandonou, né? Perdi a minha esposa, né, fazendo a vontade dele, né? E deixei a criança que eu nem sei onde está essa criança, né? Foi tudo em vão. Aí o filho falou, não, meu pai, não foi em vão, né? E aí ele vai e conta toda a história, né? O que Deus fez na vida dele naquele projeto, né? Quantas vidas, né? Deus alcançou através do sacrifício da mãe, né? Que a mãe deu a vida, né? Pelo Evangelho. Então, esse, né? E aí o pai, né? Se arrepende, né? Mas ele já estava, né? Bem ruim já, com a saúde debilitada. Eu sei que uns meses a seguir, né? Ele acaba falecendo, né? Mas ele ainda consegue se arrepender, né? E pedir perdão para Deus. Mas então é isso, né? Então o testemunho, né? Então é buscar, né? A nossa vida, né? É ser semelhante, né? À vontade, a ser semelhante ao caráter de Deus. E o caráter de Deus é dar, sem esperar nada em troca, né? Essa jovem, amados, ela testemunhou, deixou a história dela, né? Ela viveu, né? O caráter de Deus, né? Deu a vida, né? Não viu, às vezes os nossos olhos, às vezes pode não ver os frutos aqui na terra. Mas isso para a gente, amados, né? Não pode ser, né? Fundamental. Né? O importante é ouvir a voz de Deus e obedecer. E deixar que Deus faça o resto. Alguns vão ter o privilégio de ver, né, os frutos, outros não verão, amados. Né? E é isso, amados, né? Não é o que a gente fala que marca as vidas. Não. Eu posso passar a minha vida toda pregando, mas o que marca é a minha vida. Né? As pessoas, né? Não é o que eu escrevo, né, que vai marcar as pessoas ou o que eu falo. As pessoas leem a nossa vida. Sabe? As
pessoas leem a vida do Sérgio, as pessoas leem a vida do Brandelli, da Terezinha, as pessoas leem a vida do seu Zezé, da Dona Divina, sabe, com quantos anos de jornada, mas quando a gente conversa com eles, veja, a gente vê eles apaixonados por Deus, querendo saber mais ainda. A simplicidade deles, mas o amor fervoroso. É isso, né? Que é o que as pessoas leem. Leem, né, o que a gente está fazendo, né, como a gente está agindo. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar, né, com algumas pessoas do grupo, né? E na época eu trabalhava lá com o Jauber, né? E louvado seja Deus por isso, né? Então, pessoas assim que deixaram boas lembranças, né? Foram fiéis, né, a Deus, né? Eram funcionários, né, assim que pontuais, assíduos, né? A Nô, né? Trabalhei com a Nô há alguns anos, a Cris do Roger, o Wesley. Então, foram vidas, né, sabe, que deixaram o testemunho lá. Então, nós lemos a vida deles. Sabe, pessoas que levavam, né, as suas atividades a sério, dando um bom exemplo, dando um bom testemunho. Né? Não era uma vida, né, de reunião, mas é uma vida cristã, genuína. Pessoas que respeitavam, né, os colegas de trabalho. Né? Isso é tremendo, amados. Né? E é isso, né, que marca. É isso, né, que Deus deseja das nossas vidas. É sermos simples, mas sermos verdadeiros, sermos honestos em todo lugar. Deixar que o Espírito de Deus, né, reine, né, sobre as nossas vidas. Às vezes a gente pode correr risco, né, mas é necessário correr risco para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, como andar, né, nessa retidão, né? Então, aquilo que nós vimos, né? Então, alimentar, né, da palavra de Deus para saber o que fazer as coisas certas, nós precisamos, né, deste livro, da palavra. Aqui vai nos dar toda a direção para as nossas vidas. Alimentar da palavra de Deus. E aí precisamos, né, ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus vai nos dar poder para termos força para viver esta palavra. Então a palavra vai nos dar fundamento. O Espírito de Deus vai nos dar poder para viver este fundamento. E isso, né, está ao nosso acesso, amados. Isso é possível. Então, mais do que a gente ficar preocupado, né? Sabe, se eu vou estar naquela lista de estar fora, né? É a gente estar na presença de Deus. Porque eu acredito, quando nós estamos próximos de Deus, Deus vai nos santificando dia a dia. Vai queimando, né? A palavra de Deus fala assim que Deus é um fogo consumidor. Este fogo queima todo o pecado que há em nós. Todo o pecado. Então é impossível estar na presença de Deus e continuar na mesmice. Se estivermos na presença de Deus, Deus vai queimando os nossos pecados. Na medida que podemos suportar. Né? Então, não dá para chegar, né, e Deus já... Aí Deus, né, nos consumiria, né? Nós morreríamos, né? Então Deus, ele vai fazendo um processo. À medida que o nosso corpo vai suportando, né, vai o Espírito de Deus, né? A santidade de Deus vai nos envolvendo, vai nos transformando. Sabe, um tratamento de câncer, né? Então tá lá as células, né, cancerígenas. Se já vier uma dosagem, né, total, né, do tratamento da raiva, né, quando vai fazer os tratamentos, né, né, então se vier uma dosagem muito forte de remédio, mata o paciente, né?
Então, a dosagem, né, é forte, né, que a pessoa sai até abatida, né? Mas é até onde o paciente vai suportando, vai dando, né, aquela dosagem, né, para que as células cancerígenas sejam, né, queimadas, né, sejam consumidas. Né? Então, o paciente ele sofre, né, nesse tratamento, né, mas para que lá na frente ele possa estar restaurado. Então, nós precisamos de passar, né, por esse tratamento, né? Às vezes é doloroso, mas é necessário para que nós possamos, né, dar bom testemunho. Né? Então, volta lá na parábola dos dois servos, né? Para que nós possamos, né, sermos encontrados, né, naquele dia, né, quando o Senhor chegar, né, nós possamos, né, estar atentos. Né? Outro dia, né, aconteceu um fato, né, engraçado, né, porque nesse tempo de quarentena, né, eu estou trabalhando, né, presencial. Mas, né, o meu patrão não, né, meu patrão ele tá num sítio, né, e ele tá lá no sítio, né, e a gente vai tocando. Mas aí, uns dias atrás, ele precisou de vir fazer uns exames em São Paulo, né, e veio fazer uns exames, eu tava lá na empresa, né, e aí eu tava lá, né, então a minha porta fica, né, atrás de mim assim, e tinha acabado uns minutinhos, né, avisado lá uma pessoa, né, que para me trazer um negócio aqui na minha sala, né. Aí a pessoa chegou, né, e eu tava de costa, eu vi que a porta abriu, né, e eu trabalhando lá, né, nas minhas atividades, faço um negócio, faço outro, tudo, aí abriu a porta, eu fiz assim, ó, espera aí, né, e continuei fazendo, né, quando eu acabei, né, eu virei, né, e aí era o meu patrão, né, deu, aí, puxa, né, doutor Plínio, eu não sabia que você estava aqui, né, então, ou seja, passou lá, então, de surpresa, né, entendeu? Então, graças a Deus, né, me pegou, né, trabalhando. Né? Então, é importante, amados, em tudo, né, nós estarmos atentos, né? Fazer em qualquer lugar, né? Sermos, né, exemplo, amados, né? Nós somos chamados, né, para sermos, né, essa testemunha fiel, né? Para que quando Deus, né, quando Jesus voltar, possa nos encontrar. Mas antes, né, que Jesus volte, nós possamos, né, ter o privilégio, né, sabe, a honra de algumas pessoas serem alcançadas, né, através das nossas vidas, né, através do nosso testemunho, né. Imagine, né, como nós estivermos lá na eternidade, né, e conversando com as pessoas, e alguém chegar, né, perto da gente, né, e fala assim, olha, eu estou aqui, né, porque você, né, naquele dia, né, eu vi ali a sua alegria, né, num trabalho, e aquilo impactou a minha vida. Olha, eu estou aqui hoje, né, porque naquele dia que eu te pedi, né, uma ajuda, né, olha, você não mediu esforço, era 2 horas da madrugada, você saiu da sua casa e veio até a minha casa. Aquilo mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui. Imagine, né, nós sermos, né, esse instrumento da palavra de Deus. Essa bênção nas mãos de Deus. É isso que é o mais importante. É isso que vale a pena, né, caminhar com o Senhor. É isso, amados, né? Então, que nós possamos ser, né, esses dois servos, né? Possamos ser aquele servo, né, que está atento, que tudo faz com diligência. Tudo faz com amor, tudo faz com prazer, tudo faz com alegria, porque no fundo nós temos convicção que estamos fazendo para o Senhor. Eu vou, né, eu tenho uma música, né, que depois eu vou estar passando o link para vocês, que acompanha a minha vida, né, Eu Navegarei. Então essa música fala assim, né, que navegarei, né, nas ondas, né? Nas ondas do Espírito, né? Que Deus, né, é o Deus da minha vida.
E sempre, amados, né, a gente precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus. Ai de nós, se nós tivermos o Espírito de Deus na nossa caminhada. Então, eu navegarei. A música, né, que faz parte da minha vida, né, e que Deus, né, possa estar tratando com cada um de nós nesta tarde. Amém, amados.